Bom, boa noite. Dando início à resolução do meu portfólio, irei fazer uma breve análise sobre a construção da rodovia Transamazônica e da construção da usina de Belo Monte. Logo após, fazer uma análise sobre uma intervenção que tem ocorrido na minha cidade ou região. No meu caso, vou falar sobre a cidade de Una. Bom, a construção da Transamazônica foi feita no período do regime militar no governo do General Médici, entre os anos de 1969 e 1974. Com a extensão de 4.000 quilômetros, tinha como principal objetivo ligar a região norte às outras regiões do Brasil. Estima-se que a construção da Transamazônica tenha movimentado cerca de 4.000 trabalhadores entre 1970 a 1974. Com isso, o progresso foi inevitável. O emprego apareceu, porém o desmatamento foi muito grande. As comunidades indígenas brigou muito para que essa obra não acontecesse. Porém, para o governo do regime militar naquela época, você tirar uma árvore não significava que você estava fazendo mal ao meio ambiente, mas significava que você estava trazendo progresso para a região, trazendo progresso para o país. Com isso, não houve conversa com os povos indígenas e assim foi feito a rodovia Transamazônica. Através de notícias pegadas do portal IG, a Comissão da Verdade investigava um suposto genocídio que aconteceu no período militar durante a obra da Transamazônica. Investigava assim a morte de cerca de 8.000 índios que brigava para que não acontecesse a obra da Transamazônica. A Transamazônica, depois do seu término, ela iria ser pavimentada e depois ia ganhar mais 4.000 quilômetros na sua extensão, podendo assim ligar o norte do Brasil até o Equador e ao Peru, para melhor escoar os produtos brasileiros. Mas assim não aconteceu. No período de outubro a março, a rodovia em vários trechos fica intransitável, pois é o tempo de muita chuva e como muitos trechos ainda não é pavimentado, é estrada de barro, os veículos não conseguem transitar. Já a construção de Belo Monte, houve muita briga antes que começasse a sua construção. Por volta de 1989, já havia conflitos entre indígenas e comunidade contra o governo. Porém, só em 2011 começou as suas obras, quando foi assinado em 2010 o acordo de concessão para a construção da usina de Belo Monte, com cerca de 40 requisitos que o IBAMA pediu para que o governo mudasse no seu projeto. Assim foi feito e em 2011 iniciou as obras, que terminou em 2019 com a ligação da sua última turbina. Belo Monte pode beneficiar cerca de 60 milhões de pessoas com sua capacidade energética. Porém, a construção da usina de Belo Monte não foi só progresso. Houve bastante impacto na região. A briga entre ribeirinhos, indígenas e comunidade. Os índios, por ter deixado as suas áreas de demarcação, os ribeirinhos por ter perdido a sua renda, pois em determinados pontos do rio não existia mais peixe, ou existia uma quantidade mínima de peixe. Então, segundo o que noticiou o Profissão Repórter, os ribeirinhos eles não conseguiam mais pescar uma quantidade de peixe que poderia estar comercializando, mas uma quantidade mínima de peixe que só era para o seu próprio sustento. Além disso, muitas famílias foram desapropriadas, né?
Assim que essas famílias eram desapropriadas, ela recebia um valor de 17 mil reais para que ela pudesse, né, como se fosse uma ajuda de custo, por estar saindo do seu local. Pois com a construção de Belo Monte, nas cheias do Xingu, essas áreas ficaram parcialmente inundadas. Porém, não foi só isso. Não foram só impactos ambientais que aconteceu. Impactos sociais muito grande ocorreu. Altamira, o maior município do Brasil, hoje apresenta-se como a segunda cidade mais violenta do Brasil. É uma cidade com saneamento básico precário, né, sem creche suficiente para as crianças, sem postos de saúde suficiente. Então as pessoas vivem de forma precária, né, a criminalidade aumentando, e tudo isso por conta dessas construções enormes que recebeu uma grande quantidade de pessoas, e essa cidade não estava estruturada para isso. Já na minha região, vou falar sobre uma intervenção que aconteceu. Por conta da devastação da vassoura de bruxa, no finzinho dos anos 80, em 1909, e no início dos anos 90, com a vassoura de bruxa, devastou várias fazendas de cacau, e com o decorrer do ano, o barateamento da borracha, esses produtores estão substituindo essas culturas por café. Porém, de forma desordenadas e muitas vezes não cumprindo com as leis ambientais. Una, por ter a capacidade hídrica muito grande, chamou a atenção de vários fazendeiros, e especialmente os capixabas, que veio para a região para plantar o café. Porém, essas áreas de Mata Atlântica, de seringa, de cacau, estão sendo devastadas para a plantação dessa nova cultura, no caso o café. Segundo informes da Prefeitura Municipal de Una, a cidade hoje apresenta-se como a terceira maior produtora de café da região, pois para uma cidade que não tinha praticamente 1 hectare de café, há pouco mais de 8 anos, essa realidade mudou. Quando o IBAMA consegue detectar esse desmatamento, ele aplica multa, né, embarga as plantações, porém a devastação já foi feita. Multa de 500 mil, 1 milhão de reais, porém a devastação já foi feita, centenas de hectares de terra já foram desmatados de Mata Atlântica, e o prejuízo é quase que irreversível se não tiver programas para que possa reflorestar essas áreas desmatadas ilegalmente. Além da parte negativa, também tem a parte positiva. Com a chegada dos produtores de café na região, mesmo que de maneira temporária, tem trazido emprego e renda para a cidade de Una. No mais, é isso. Espero que tenha gostado e muito obrigado.